Existe uma frase que resume a maior injustiça da história do futebol brasileiro. Ela foi dita por um homem que, décadas depois de uma única partida, ainda era parado na rua e xingado. Ele costumava dizer que, no Brasil, a pena máxima por um crime é de 30 anos. Só que ele já tinha pago 50. 50 anos por um crime que ele nunca cometeu. Esse homem era o goleiro Barbosa. E o crime dele foi ter defendido o gol da seleção brasileira num único dia de julho de 1950. Porque é isso que uma Copa do Mundo faz com um brasileiro. Quando dá certo, você vira lenda, vira ídolo, vira nome de rua. Mas quando dá errado, a torcida precisa de um culpado. E ela não descansa até encontrar um nome, um único rosto, alguém para carregar sozinho a dor de um país inteiro nas costas. Hoje eu vou te contar a história dos 9 maiores vilões da seleção brasileira em Copas do Mundo. 9 homens julgados, condenados e crucificados por um erro dentro de campo. Uns falharam de verdade, outros foram apenas o azarado que estava perto da bola na hora errada. Tem goleiro que carregou a culpa a vida toda. Tem lateral acusado de estar arrumando o meião. Tem volante que pisou no adversário e mudou uma Copa. Tem gol contra que virou alvo de racismo. Tem pênalti na trave que ninguém esquece. E tem até um treinador estrangeiro que virou o inimigo número 1 do Brasil. E não pense que ser vilão da seleção é coisa do passado, de fotos em preto e branco. Você vai ver que essa maldição atravessou décadas e chegou fresquinha nos dias de hoje, com nomes que você viu jogar, em Copas que você assistiu, em eliminações que talvez você tenha chorado. O ódio muda de roupa, muda de tecnologia, sai do boca a boca e vai para a internet. Mas ele nunca some. Ele só troca de alvo. Antes da gente começar, faz um favor rápido. Deixa o like e se inscreve no canal. É assim que a história escondida do futebol continua viva aqui. Agora respira bem fundo, porque essa lista dói, e ela começa no maior trauma que esse país já viveu. 16 de julho de 1950. Maracanã lotado, quase 200 mil pessoas. O Brasil precisava só de um empate contra o Uruguai para ser campeão do mundo pela primeira vez, em casa. A festa já estava pronta. Os jornais já tinham a manchete impressa. E aí veio o desastre. O Uruguai virou o jogo. E o segundo gol, marcado por Guigua, num chute de ângulo apertado, passou por baixo do braço do goleiro brasileiro. O estádio inteiro emudeceu. Aquele silêncio virou lenda. E o homem escolhido para carregar aquele silêncio foi o Barbosa. O que quase ninguém conta é quem era o Barbosa antes daquilo. Ele não caiu de paraquedas na seleção. Era considerado o melhor goleiro da América do Sul no fim dos anos 40, ídolo gigante do Vasco, um dos maiores da história do clube. Mas nada disso importou depois de 50. O Brasil precisava de um culpado e escolheu ele. E aqui entra o lado mais sombrio dessa história. O Barbosa era um homem negro. A partir daquela derrota, nasceu no Brasil um estigma cruel. O preconceito de que goleiro negro não passava confiança. A seleção levou 56 anos para voltar a ter um goleiro negro titular numa Copa. E o inferno do Barbosa nunca acabou. Ele contou uma vez que uma mulher, numa loja, apontou para ele na frente do próprio filho e disse: "Foi esse homem que fez o Brasil inteiro chorar." Ele jogou só mais uma partida pela seleção depois daquilo. Morreu em 2000, pobre, na Praia Grande, ainda carregando o peso de um lance de meio segundo. Hoje, tarde demais, ele finalmente é lembrado como o grande goleiro que foi. Mas o estrago já estava feito. E tem uma curiosidade que mostra o tamanho da maldição. Anos depois, já aposentado, o Barbosa foi visitar a concentração da seleção. Contam que um dirigente o barrou, com medo de que a presença dele desse azar ao time. Imagina o tamanho da crueldade. Um dos maiores goleiros que o país já teve, tratado como praga, como se fosse portador de uma desgraça. Ele carregou isso caladinho, com uma dignidade que pouca gente teria. Toda vez que perguntavam sobre o lance, e perguntavam sempre, ele respondia com paciência, repetindo pela milésima vez que não tinha sido só culpa dele. Mas o Brasil não queria ouvir. O Brasil queria um culpado e já tinha escolhido o dele. O goleiro mais injustiçado da nossa história, a gente pula direto pro lateral mais criticado de todos. E o grande pecado dele, dizem por aí até hoje, foi simplesmente ter parado para arrumar uma meia na hora errada. 1º de julho de 2006, Frankfurt, Alemanha. Quartas de final, Brasil e França. Aquele Brasil era chamado de Seleção dos Sonhos, com Ronaldo, Ronaldinho, Kaká,
Adriano e Roberto Carlos, favoritíssimo. Mas do outro lado tinha um senhor chamado Zidane, jogando o melhor futebol da vida dele. E foi de uma falta cobrada pelo Zidane que veio a tragédia. A bola cruzou a área e o Thierry Henry apareceu livre, sem marcação, para empurrar para o gol, 1-0. E foi só. O Brasil, a seleção dos craques, caiu sem nem dar trabalho. E por que o Roberto Carlos virou o vilão? Porque no exato momento em que a falta foi cobrada, as câmeras flagraram o lateral abaixado, ajeitando o meião. E o Henry, que era para ser marcado ali, saiu livre. O narrador Galvão Bueno detonou Roberto Carlos ao vivo, apontando ele como culpado. E o Brasil comprou aquela narrativa na hora. O Roberto Carlos nega até hoje. Ele diz que a marcação daquele lance não era função dele, que a história do meião é a maior mentira do futebol, inventada só para achar um culpado. Ele até revelou que a mãe dele sofreu demais com aquilo, mas não teve jeito. Um dos maiores laterais da história, dono do chute mais forte que o futebol já viu, se despediu da seleção brasileira carimbado como o cara que perdeu a Copa arrumando a meia. É injusto? Provavelmente. Mas quando a torcida decide, não tem defesa que segure. Mas tem um detalhe que a torcida esqueceu na hora de escolher só um culpado. Aquele Brasil de 2006 inteiro decepcionou. Era um time cheio de estrelas, mas que jogou pesado, sem fome, acusado de ter ido para a Copa mais preocupado com a fama do que com o título. O Ronaldo apareceu acima do peso e virou piada. O Ronaldinho, melhor do mundo na época, sumiu em campo. O esquema do técnico Parreira, o tal quadrado mágico com 4 craques juntos, simplesmente não funcionou. Ou seja, o fracasso foi coletivo, de um grupo inteiro que não correspondeu. Só que era mais fácil apontar o dedo para um lance isolado, para um meião sendo ajeitado, do que admitir que o time todo tinha falhado. E o Roberto Carlos pagou essa conta praticamente sozinho. 4 anos depois, o vilão não arrumou meia nenhuma. Ele fez tudo de errado que dava para fazer, num jogo só. 2 de julho de 2010, África do Sul. Quartas de final de novo. Brasil e Holanda. E o Brasil começou lindo. Aos 10 minutos, o Felipe Melo, aquele volante durão, deu um lançamento perfeito para o Robinho abrir o placar. 1-0, Brasil dominando, com um pé na semifinal. Parecia tranquilo. Só que o segundo tempo virou um pesadelo com nome e sobrenome. Primeiro veio o empate mais estranho possível. A Holanda cruzou na área, o goleiro Júlio César se atrapalhou e a bola desviou justamente na cabeça do Felipe Melo, entrando no próprio gol. Gol contra. 1-1. O mesmo cara que tinha dado o passe do gol do Brasil agora tinha feito contra. Mas o pior ainda estava por vir. 20 minutos depois, já nervoso, descontrolado, o Felipe Melo fez falta no Robben e com o holandês caído no chão. Pisou na coxa dele na frente do árbitro. Cartão vermelho direto. O que dói é lembrar do tamanho da expectativa. Aquele Brasil de 2010 era organizado, forte, tido como um dos favoritos ao título. Vinha de uma campanha segura e jogou fora tudo em 20 minutos de descontrole de um único homem. O Brasil ficou com 10, perdendo por 2-1, e não teve mais forças, eliminado. E o Felipe Melo saiu de campo como o retrato perfeito do fracasso. Gol contra, expulsão e um time inteiro deixado na mão. Foi o vilão mais completo que uma Copa brasileira já produziu. Um auxiliar da comissão contou anos depois que já tinha percebido, antes do vermelho, que o Felipe estava nervoso demais, quase pedindo para ser expulso. Mas ninguém o tirou a tempo. E o preço foi mais uma queda precoce. Se em 2010 o vilão foi um jogador só, em 2014 o Brasil viveu algo maior. Uma humilhação que ainda machuca. E ela teve um capitão. 8 de julho de 2014, Belo Horizonte. Semifinal da Copa do Mundo em casa. Brasil e Alemanha. E não foi jogo. Foi um massacre. O Brasil perdeu de 7-1. 7-1, na semifinal do próprio Mundial, na frente da própria torcida. Um trauma que virou até data marcada na memória do país. E naquela noite faltava uma peça fundamental. O zagueiro e capitão de verdade, Thiago Silva, estava suspenso. Quem herdou a braçadeira foi o Davi Luiz. O Davi Luiz sempre foi um jogador de coração enorme, que se jogava para tudo. Mas naquela noite, esse mesmo coração virou o problema. Ele subia demais, deixava buracos gigantes na defesa, corria de um lado para o outro tentando resolver tudo sozinho e não resolvia nada. Enquanto a Alemanha fazia gol atrás de gol, no intervalo de minutos, a imagem que ficou foi a do capitão perdido,
Desesperado, sem saber o que fazer, ele virou o símbolo daquele descontrole, o rosto de uma defesa que simplesmente desabou. E tem um contexto que torna tudo ainda mais pesado. Aquele Brasil já vinha jogando amarrado, dependendo de mais de dois nomes, o Thiago Silva na defesa e o Neymar no ataque. Na partida anterior, o Neymar tinha sofrido uma fratura nas costas e estava fora. E o Thiago Silva, o outro pilar, pendurado, levou um amarelo bobo e também ficou de fora da semifinal. Então o Brasil entrou naquele jogo contra a Alemanha sem os seus dois líderes, com uma criança emocional no lugar. E o Davi Luiz, que era para dar segurança, foi engolido pela responsabilidade. No fim do jogo, o Davi Luiz chorou muito, pediu desculpas ao povo brasileiro. E aí mora a crueldade. Ele não foi o único culpado. Longe disso, o time inteiro afundou junto, numa noite de pânico coletivo. Mas como era o capitão, como era ele que aparecia nas imagens correndo atrás do prejuízo de braços abertos, foi nele que a torcida despejou boa parte da raiva daquela vergonha histórica. Ser capitão numa noite dessas é carregar um peso que quase ninguém aguentaria. Ele virou o rosto do 7-1, o número que o brasileiro nunca mais conseguiu tirar da cabeça. 4 anos depois, o vilão não teve nem tempo de errar direito. Bastou a bola bater nele. 6 de julho de 2018, na Rússia, quartas de final, Brasil e Bélgica. E logo no comecinho, num escanteio da Bélgica, a bola foi cruzada na área e desviou no ombro, na cabeça, no corpo do volante Fernandinho, entrando no próprio gol. Gol contra, logo aos 13 minutos. A Bélgica ainda ampliou com De Bruyne, e o Brasil, mesmo descontando no fim, foi eliminado por 2-1. E o Fernandinho, que só estava jogando porque o Casemiro estava suspenso, virou o alvo. Mas o que aconteceu depois foi muito além de futebol. As redes sociais do Fernandinho foram invadidas, e não eram só críticas pela atuação. Eram ataques racistas. Chamaram ele de macaco. Ameaçaram ele de morte. A esposa dele foi xingada. A mãe dele precisou fechar as próprias redes por causa da enxurrada de ódio. Um homem que fez um gol contra, um acidente dentro de uma partida, foi tratado como criminoso por causa da cor da pele. E o mais injusto é que o Fernandinho era, na época, um dos melhores volantes do mundo, peça importante de um dos maiores times da Europa. Um profissional respeitadíssimo, com uma carreira brilhante. Bastou um lance infeliz de meio segundo, com a camisa da seleção, para tudo isso ser esquecido e ele virar alvo do pior tipo de gente. A camisa amarela, que era para ser sonho, virou um fardo pesado demais para ele carregar. E repara na coincidência assustadora. O Barbosa em 1950 e o Fernandinho em 2018. 68 anos separam os dois. E os dois, jogadores negros, viraram os culpados perfeitos de uma eliminação, tratados com o ódio que os companheiros brancos, que também erraram, jamais receberam na mesma intensidade. É o mesmo fantasma, rondando o futebol brasileiro há quase um século. A busca por um culpado quase sempre tem cor. E aí a gente chega no jogo mais recente que ainda tira o sono do torcedor. Uma noite que não teve um vilão, teve 3. 9 de dezembro de 2022, no Catar, quartas de final, Brasil e Croácia. O jogo foi para prorrogação empatado em 0-0. E aí o Neymar apareceu, fez um golaço, colocou o Brasil na frente. Parecia que o Hexa estava encaminhado. Mas nos minutos finais da prorrogação, num contra-ataque, a Croácia empatou com o Petkovic. E o gol teve dedo de mais de um brasileiro. O volante Fred foi cobrado por ter deixado o espaço aberto, por não ter protegido a defesa naquele momento em que era para segurar o resultado. O próprio Zico questionou a postura dele no lance. E para fechar o azar, o chute do empate ainda desviou no Marquinhos antes de entrar, tirando o Alisson da jogada. 1-1 e o jogo foi para os pênaltis. O trauma completo. O Brasil começou perdendo. O Rodrigo, jovem, bateu o primeiro e o goleiro croata defendeu. Depois, na cobrança que podia manter o Brasil vivo, o Marquinhos, o capitão, bateu na trave. Acabou. O mesmo Marquinhos que tinha desviado o gol da Croácia, agora perdia o pênalti decisivo. Uma noite para ele esquecer. E que o Brasil nunca vai deixar ele esquecer. E aqui vale um ponto importante, porque é fácil ser cruel com quem erra pênalti. Bater uma penalidade numa quartas de final de Copa, com o país inteiro prendendo a respiração, é uma das coisas mais difíceis que existem no esporte. Não é só chute, é cabeça, é pressão, é a vida toda de um cara passando naquele instante.
O Rodrigo, jovem demais para aquilo, e o Marquinhos, o capitão que deveria ser o mais frio, os dois travaram, e não foram covardes por isso. Foram humanos. Só que o futebol brasileiro não perdoa. Ele guarda o nome de quem errou e cobra para sempre. E ficou a maior das perguntas, aquela que assombra a torcida até hoje. Por que o Neymar, o melhor cobrador do time, foi escalado para bater só o 5º pênalti e acabou nem batendo? A decisão da ordem foi do treinador, não dos jogadores. Mas na hora de achar culpado, a torcida mirou em quem apareceu na tela errando. A eliminação foi dividida entre 3 nomes daquela noite. O Rodrigo, que perdeu o primeiro. O Fred, cobrado no lance do empate. E o Marquinhos, que carimbou a queda na trave. 3 culpados, um único jogo e um sonho de hexa que virou pó no deserto. Foi a 3ª Copa seguida que o Brasil caiu nas quartas de final, sempre para um time europeu, sempre deixando um novo nome marcado para a torcida nunca esquecer. E aí a gente chega no vilão mais improvável de todos, porque dessa vez ele nem entrou em campo, ele ficou parado na beira do gramado, de terno, 5 de julho de 2026, nos Estados Unidos. E agora com um detalhe inédito na história. Pela primeira vez, o Brasil estava sendo comandado por um técnico estrangeiro numa Copa. Carlo Ancelotti, o italiano, o cara mais vitorioso do futebol europeu, contratado com pompa para devolver o Brasil ao topo do mundo. A promessa era enorme. E o tombo foi na mesma medida. Logo nas oitavas de final, o Brasil encarou a Noruega do Haaland e caiu por 2-1, com 2 gols do gigante norueguês. A pior campanha do Brasil numa Copa desde 1990. E o que torna essa queda ainda mais simbólica é o contexto. A CBF tinha vendido a chegada do Ancelotti como uma declaração ao mundo. O discurso era que o Brasil, o país do futebol, o pentacampeão, tinha ido buscar lá fora o maior treinador do planeta para voltar a ser campeão. Foi tratado como uma virada de chave, o fim de anos de fracasso. E aí, quando a bola rolou no momento que importava, veio a decepção de sempre, agora com o agravante de ter sido sob o comando de um estrangeiro. Para o orgulho brasileiro, aquilo pesou o dobro. E a torcida, como sempre, foi atrás dos culpados. Só que dessa vez o principal alvo não foi um jogador, foi o próprio treinador. O Ancelotti foi acusado de tudo. Da postura recuada, de deixar o Brasil esperando em vez de atacar, das substituições erradas, de demorar demais para mexer no time. E principalmente de uma escolha que ninguém entendeu. Ainda no primeiro tempo, com o jogo zerado, o Brasil teve um pênalti. E o Ancelotti escolheu o Bruno Guimarães para bater, em vez de nomes como o Vinícius. O Bruno, que vinha sendo o melhor do Brasil na Copa, foi jogado na fogueira e perdeu. Era o primeiro pênalti perdido pelo Brasil em Copas desde 1986. Depois da queda, a revolta foi tão grande que, no Recife, bonecos gigantes de carnaval tiveram as cabeças cobertas em sinal de luto e vergonha. A imprensa foi direta. Os 2 grandes culpados eram a CBF, por ter buscado um estrangeiro, e o Ancelotti, pelas decisões dentro do jogo. Um dos maiores técnicos da história do planeta, com dezenas de títulos na Europa, virou, em uma única tarde, o inimigo número 1 de um país inteiro. Prova de que, no Brasil, ninguém escapa, nem a maior lenda dos bancos de reserva. Então repara na linha que a gente percorreu, do Barbosa em 1950 até o Ancelotti em 2026. 76 anos, e o roteiro é sempre o mesmo. O Brasil sonha, o Brasil cai, e o Brasil precisa de um nome para amaldiçoar. Um goleiro, um lateral, um volante, um capitão, um garoto no pênalti, até um técnico gringo. Todos eles, num único instante, viraram o para-raio de uma dor coletiva gigante. E o mais duro é perceber que muitos desses caras foram injustiçados. O Barbosa não teve culpa sozinho. O Roberto Carlos jura até hoje que a marcação não era dele. O Fernandinho fez um gol contra um acidente e recebeu racismo em troca. A verdade é que o futebol é um jogo coletivo, onde todo mundo erra e todo mundo acerta junto. Mas na hora da derrota, o coletivo some. E sobra sempre um rosto sozinho, escolhido para carregar tudo. E tem um padrão nessa história que a gente não pode fingir que não vê. Reparem quem levou o ódio mais pesado, mais violento. O Barbosa e o Fernandinho, os 2 negros, foram tratados com uma crueldade que ia muito além do futebol. Um foi tratado como praga, barrado numa concentração. O outro foi chamado de macaco e ameaçado de morte. Enquanto isso, companheiros brancos que também erraram nos mesmos jogos foram poupados, esquecidos com o tempo.
Isso não é coincidência. É um retrato de um problema que o Brasil ainda tem e que o futebol só escancara. Talvez a maior lição de todas essas histórias seja essa. Antes de eleger o próximo culpado, antes de mandar o ódio para cima do próximo nome, vale lembrar do Barbosa parado na rua, 50 anos depois, ainda pagando por um lance de meio segundo. Porque o futebol passa, a Copa passa, o resultado vira estatística. Mas o peso que a gente joga nas costas de um homem pode durar a vida inteira dele. E aí, na sua opinião, quem foi o maior vilão da seleção brasileira em Copas? Teve algum nome que você acha que foi julgado com injustiça? Ou algum que ficou de fora dessa lista e merecia estar? Escreve aí nos comentários agora mesmo, sem medo, que eu quero muito ler a sua opinião sobre isso. E se você curtiu essa viagem pela história escondida da nossa seleção, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda notícia importante do futebol tem uma história por trás. E aqui, essa história a gente sempre vai contar até o fim.